Deus abençoe os irmãos. Parabéns a todos os papais. Deus abençoe vocês. É um privilégio a gente ser pai. Eu estava até brincando esses dias que o Dia dos Pais não é tão comemorado como o Dia das Mães, né? Até porque não tem como comparar mãe com pai, né? Mas Deus é pai, né, irmão? Então é muito prazeroso a gente ser pai. Então parabéns para todos aí em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e que possa ser um ano de multiplicação aí para essa igreja. Amém? 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Os irmãos acharam? Versículo 23. 17 ou 23 para a gente ler e entender. 17 e 23. Diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo, é isso mesmo? 17 e 23. Do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir o filisteu, e tirar a afronta de sobre eles? Quem após este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E você diga amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Que é a batalha épica de Davi e Golias, que eu acredito ser de conhecimento de todos nós aqui. E pensando sobre esse texto, sobre essa história, eu, orando a Deus e falando com Deus sobre isso, eu cheguei à conclusão que existem coisas que Deus nos promete, que aos nossos olhos, dentro da nossa realidade, a gente acha improvável, acredita, mas acha improvável, e por achar improvável essa promessa de Deus, a gente, dentro da nossa realidade, fica procurando meios para que Deus logicamente venha cumprir. Deus promete algo para a gente que às vezes para a gente é tão absurdo, para a gente é tão improvável, que a gente fica até crendo, mas tentando achar um meio para que Deus cumpra aquilo, porque para nós mesmos é algo praticamente impossível de acontecer. E isso a gente vê em vários textos da Bíblia. Exemplo disso é aquele texto de Abraão e de Sara. O texto vai dizer que
Abraão creu no que Deus havia prometido a ele. O que Deus prometeu? Dar a ele um filho. Só que como Abraão tem 75 anos, Sara 65, estéril, e já nem menstrua mais, Abraão até crê no que Deus promete, mas ele crê, mas fica tentando achar um meio para que Deus cumpra aquilo que prometeu. Porque Abraão, olhando para a realidade dele, ele crê no que Deus falou, mas também sabe que é algo praticamente impossível de acontecer. É por isso que Sara ri de dentro da tenda, quando o anjo fala, você vai ser mãe. Ela fala, nem menstruar eu menstruo mais, meu marido já é velho e não tem como isso acontecer. Ela ri por causa disso, porque não é que ela não crê, ela crê como Abraão creu, mas no campo de visão, no campo de lógica dela, ela tenta achar um meio para que isso aconteça. Porque o texto deixa claro para a gente que seria muito mais fácil Deus escolher um casal novo para dar linhagem a Israel. Porque com certeza existiam casais mais novos. Só que Deus escolhe talvez o casal mais velho da época, para provar que quando ele decide fazer, não depende do homem, depende exclusivamente dele. Então Deus vai escolher Abraão, Sara, um casal improvável, para provar que para ele nada é impossível. Então é exatamente isso que acontece aqui em Davi. Você sabe que Davi ele tem a promessa de ser o novo rei de Israel. Saul é quem está reinando e Davi irá assumir o trono. Só que, logicamente falando, como que Davi, um plebeu, último filho da casa, o menor da casa, o mais desprezado, vai assumir o trono? Isso, no campo de visão de Davi, é praticamente impossível de acontecer. Davi não vê meios para que isso aconteça. Porque se o rei é Saul, o próximo rei é Jonatas, que é filho de Saul. Não tem como, não tem aonde, não tem brecha para Davi entrar ali. Então, Davi, embora tenha a promessa, ele tenta enxergar essa promessa de um jeito que Deus possa realizá-la. O texto vai dizer que Davi, ele é o menor da casa, e ele agora vai, em 1 Samuel 17, até a guerra, para trazer notícia de seus irmãos. Eliabe, Abinadab e Samar, que são guerreiros de Saul, que estão há 40 dias na guerra sem dar notícia. Você sabe que eles não dão notícia, porque a notícia a dar é de covardia. O gigante Golias, que é o inimigo filisteu, está há 40 dias afrontando o exército de Israel, e o texto deixa claro que ninguém tem coragem para guerrear contra o gigante. O pai, que é Jessé, está em casa e não sabe como que estão os filhos. Vai enviar Davi para saber a notícia. Davi vai à guerra e a função de Davi ali é apenas saber notícia de seus irmãos. O pai está preocupado e ele tem que levar notícia para o pai. Quando Davi chega, Davi vai ouvir o que 40 dias os israelitas estão ouvindo. O inimigo se levantar para afrontar o exército e pedir um homem para guerrear. O texto vai dizer que não há ninguém que consiga guerrear, porque está escrito, se você ler todo o capítulo 17, está escrito que eles olhavam para o gigante e tremiam por causa do tamanho dele. Eles estão ouvindo a afronta, vendo quem afronta, que é um homem gigante, e isso faz eles tremerem a ponto de não conseguirem guerrear. E isso durante 40 dias, eles estão parados ali, ouvindo aquela afronta, olhando para aquele gigante e falando que aquele gigante é um inimigo invencível. É isso que está no texto. Israel enxerga Golias como um inimigo invencível, como uma dificuldade impossível de vencer. São 40 dias, eles olhando para o gigante, dizendo, isso aí é impossível vencer, isso aí
é invencível. Não dá para guerrear contra ele. Por isso eles estão covardes. Davi vai chegar no mesmo cenário, vai ouvir a mesma afronta, vai ver o mesmo gigante e vai ouvir o mesmo grito: eu quero um homem para guerrear contra mim. O texto vai dizer que assim que Davi ouve o gigante gritar, ele vai se dispor a ir à peleja. Eu acho interessante que Davi, ele vai à peleja, mas antes de ir, você leu comigo, que ele está conversando com os soldados, para saber o que o rei vai dar ao homem que decidir lutar contra o gigante. Davi tem uma promessa. A promessa é que ele será o novo rei de Israel. Não existe, logicamente, alguma coisa que consiga fazer Davi ser rei. Ele não tem linhagem real, ele não tem peixe, ele não tem contato, ele não tem conhecimento. Não tem nada que faça ele ser rei. Não tem como. Não tem ninguém que escolheria Davi para isso. Só que quando Davi chega nessa guerra, ele já tem a promessa. A promessa é que ele será o rei. Ele chega nessa guerra e ele vê o gigante. Ele sabe que o gigante é um inimigo. Só que para quem vencer esse inimigo, o rei está dando alguns prêmios. E o prêmio está escrito casar com a filha do rei, ficar rico e ter a casa isenta de imposto. Então, o primeiro prêmio é o que faz Davi ficar querendo guerrear. Porque Davi sai de casa com uma promessa. E a promessa é de ser rei. Logicamente, nada fará ele ser rei. Só que quando Davi entende, se ganhar o gigante, ele casa com a filha do rei é uma princesa. Logo, princesa, esposa, príncipe, o esposo. Então ele fica mais próximo àquilo que Deus prometeu para ele lá atrás. Então, a diferença aqui entre Davi e os irmãos e os exércitos é que todo mundo enxerga aquele gigante como um inimigo invencível. Davi, quando olha para aquele gigante, ele não enxerga no gigante um invencível. Ele enxerga no gigante uma oportunidade para chegar mais perto da onde Deus prometeu a ele. Essa é a diferença de Davi para os irmãos. Porque todo mundo olhava para o gigante e via uma dificuldade. Davi olhava para o gigante e enxergava nele uma oportunidade. Glória a Deus. E aqui está um grande jeito de Deus trabalhar. Deus é especialista em esconder oportunidades dentro de dificuldades. Olha para alguém e diga: Deus esconde oportunidades dentro de dificuldades. Às vezes a gente olha para a dificuldade e acha que a dificuldade é só dificuldade, mas não é. Aquela dificuldade é Deus te dando uma oportunidade para você chegar num lugar maior. É isso que está acontecendo aqui. Então, se não há esse gigante, não há essa oportunidade criada por Deus para que Davi alcance um trono. Então, é Deus quem permite que o gigante se levante. Para quê? Para que o gigante sirva de oportunidade para levar Davi ao trono. Glória a Jesus. Então, esse gigante aqui é algo proposital, colocado ali. Só que Davi precisa entender qual é a visão de Deus para ele. Se Davi olhar para aquele gigante e ver naquele gigante apenas um inimigo, ele não vai à guerra, porque, logicamente, ele não teria experiência para vencer. Se ele olha para o gigante e fala invencível, ele não vai. Mas quando ele olha para o gigante, ele vê que atrás daquele gigante há uma promessa maior que aquele gigante. É por isso que ele vai à guerra, porque ele enxerga uma oportunidade criada por Deus ali. E é como eu disse, Deus coloca oportunidades dentro de dificuldades. E se a gente não tiver ligado, a gente perde as oportunidades, achando que são só dificuldades. Você lembra de Bartimeu?
O texto vai dizer que Bartimeu está clamando a Jesus que passou por ele. Ele não viu porque ele é cego. E quando Bartimeu clama, a multidão, cala a boca, porque ele já passou. Cala a boca, porque ele já passou. E o texto vai dizer que quando Bartimeu ouve a multidão falar, cala a boca, é uma dificuldade que chega. Só que o texto vai dizer, e ele clamava cada vez mais alto. Glória a Deus. Então, é uma dificuldade que se apresenta, mas ele fala, essa dificuldade é a minha oportunidade para alcançar o meu milagre. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, essa dificuldade aqui é exatamente para isso. É para atrair e para levar Davi a um patamar que Deus tem para ele. Só que ele precisa enxergar aquilo ali com os olhos de Deus. Então, o gigante não é só gigante. A luta não é só luta. O problema não é só problema. A doença não é só doença. Tem coisas que Deus faz para atrair a gente para Ele. Glória a Jesus. Eu lembro aqui agora, e não estava nem no esboço, eu lembro aqui agora do rei Ezequias. Deus fala para Isaías, Isaías, vai a Ezequias, e fala para ele que ele morre rápido, já, 15 dias de vida. Fala com ele. O texto diz que quando Ezequias ouve, irmão, você imagina, se ouvir, é um laudo de Deus, não é um laudo do médico, que o do médico a gente leva para Deus. E o de Deus a gente leva para quem? Para Deus. Glória a Deus. Quando Ezequias recebe o laudo, e o laudo é, vai morrer. Irmão, se você pegar a linhagem de Davi, a linhagem de Jesus é de Davi. Ezequias, quando recebe a sentença de que vai morrer, ele não tem filho. O filho dele vem depois de quê? Ele recebe a sentença que vai morrer, o Isaías sai, porque Deus mandou falar que vai morrer, Isaías entrega e sai. Aí Isaías está no pátio, Ezequias está orando. Ezequias se arrepende, pede perdão a Deus, Deus fala, Isaías, volta lá, porque eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Aí Isaías volta e fala, mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos, nasce o filho dele. Se eu não me engano, Manassés, se eu não estou errado. Nesses 15 anos, nasce o filho dele. Irmão, você sabe que Ezequias, Manassés, é tudo da linhagem de Davi que vem Jesus. Se Ezequias morre sem ter filho, não tem Davi. Se não tem Davi, não tem Jesus. Porque não tinha filho para ter. Só que Deus já sabia disso tudo. Então, Deus dá um susto em Ezequias para trazer Ezequias de volta para o altar. Para trazer Ezequias de volta para ele. Então isso aqui é uma dificuldade que Deus cria para trazer você para ele. Glória a Deus. Então Deus às vezes faz isso. Então isso aqui é Deus criando uma dificuldade, dizendo, isso aí é uma oportunidade. E vamos ver como é que você vai se comportar diante dessa dificuldade. O texto vai dizer que Davi chega na guerra. Ele vai ouvir a dificuldade. Ele vai ver a dificuldade. Ele fala, para todo mundo é invencível. Para mim não é, eu vou. Ele decide ir. A Bíblia diz, eu acho interessante isso aqui, que ele pergunta, né? O que vão dar para quem ganhar? Aí o pessoal fala. Quando o pessoal conversa com ele, fala, ó, vai ter casa isenta de impostos, vai casar com a filha do rei, e vai ficar rico. Aí o texto vai dizer que Davi está conversando com eles. E não, quanto que é o dinheiro? E como que é a filha? Talvez ele pergunta, né? Como que é? Deixa eu ver ela, não sei o quê. E ele está ali conversando e vendo como é que é. Aí o irmão dele, Eliabe, que já está ali há 40 dias, vendo Davi conversar com os guerreiros, o texto vai dizer assim, ó. E Eliabe, ouvindo Davi, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, com quem que você deixou aquelas ovelhas lá que não vale nada? Aí o texto vai dizer que Davi olha para Eliabe e fala assim, o que eu te fiz? Não tem razão para isso. Aí é aqui que Davi me dá uma lição. O texto vai dizer, e Davi desviou-se dele. Algumas versões está, e Davi se esquivou de Eliabe. Irmão, isso aqui é demais, irmão. Porque Davi, ele sabe, se ele perder o tempo dele discutindo com Eliabe, não vai dar nada para ele. O que ele ganha discutindo com Eliabe?
Qual é o prêmio para quem ganha Eliabe? Não ganha nada. Aí ele pensa, se eu perder meu tempo com isso aqui, eu perco a batalha que é de verdade. Então, para que eu vou perder tempo com algo que não vai me levar a nada? Glória a Jesus. Olha para alguém e diga, não gaste. Tá fraco, diga, não gaste a sua energia com coisas que não te levam a lugar nenhum. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente não recebe o que tem para receber, porque a gente está perdendo o foco e gastando energia com aquilo que não é para gastar. A gente gasta energia com isso aqui e a guerra que é de verdade, a gente não investe nela. Davi vai entender, essa guerra não é para mim, isso aqui eu não ganho nada. Então ele vai se esquivar de Eliabe, ele vai guerrear com aquilo que pode dar algum resultado para ele, irmão. Você tem que entender que lutar não é só atacar, lutar é saber se esquivar. Não adianta você só atacar se você não sabe desviar, você vai perder. Você conhece, talvez você não conheça, não sei se vocês gostam de boxe, você conhece o cartel do Floyd Mayweather? Hoje é considerado talvez o maior pugilista da história. O cartel dele é 53-0. Não, você tem noção do que é 53 vitórias e 0 derrotas? O camarada ganha 70 milhões de dólares por luta. Por luta, faz a conta aí. 53 luta, 53 vitórias, 53 luta, 70 milhões. Você imagina? Dá para comprar uns iPhone, não dá? Dá, com certeza. Se for ver uma luta do Floyd Mayweather, os 3 primeiros rounds, todos, ele perde. Perde pelos pontos, né? Ele nunca é nocauteado, mas ele perde todos os 3 primeiros rounds. Por quê? Ali ele está estudando o adversário dele. Ele está vendo a velocidade do adversário. Ele está vendo a força do soco. E ele leva. E ele está... Depois do 3 até o 12º, ele começa a atacar. Por quê? Ele é tão rápido que a esquiva dele é tão rápida que ele esquiva e sempre ganha por ponto. Ele nunca ganhou por nocaute, só por pontos. Por quê? Porque o camarada é tão bom na esquiva que o inimigo dele se torna lento perto dele, porque ele esquiva muito, mas também sabe atacar. Isso é a arte da guerra. É você saber quando recuar e saber quando atacar. O problema é que a gente acha que é sempre ataque, nem sempre é ataque. Tem coisas que a gente tem que se desviar, irmão. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Tem coisas que não levam a gente a coisa nenhuma e a gente está gastando energia com aquilo. Glória a Deus. Eu repito aqui, o mesmo exemplo, você lembra de Bartimeu? Ele poderia muito bem, a multidão falou, cala a boca, ele poderia muito bem, não, mas Jesus, e me ajuda, e eu não estou falando contigo, ele poderia muito bem perder o tempo dele ali, com a multidão, mas ele não perde tempo com a multidão. Então eu vou dizer com a multidão, cala a boca, e está escrito, e ele gritava mais alto. A multidão, cala a boca, e ele gritava mais alto. Se ele perde tempo com a multidão, Jesus vai embora e não ouve ele. Então você consegue entender que ele só gritou mais alto porque a multidão mandou ele calar a boca. E Jesus só o ouviu porque ele gritou mais alto. Então se a multidão não manda ele gritar, não manda ele calar a boca, ele não gritava mais alto. Então, aquela dificuldade ali, nada mais foi do que algo para levá-lo ao milagre. Só que ele conseguiu enxergar isso mesmo sendo cego. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente não pode gastar as nossas energias com aquilo que não vai levar a gente a lugar nenhum. Glória a Deus. Olha para alguém e diga, pare de gastar energia com aquilo que não te leva para lugar nenhum. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente fica depressivo, fica sem comer, fica sem dormir, fica sem vir para a igreja, fica sem sair, por causa de coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. Pare de gastar as suas energias com aquilo que não te dará resultado. Glória a Deus.
Você lembra de Ana? Ana não perdeu tempo gastando a energia dela com Penina. Penina afrontando, criticando, zombando. Eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Só que Ana não gastou as energias dela com Penina. Sabe o que Ana fez? Foi para o culto, dobrou o joelho e as energias dela, ela colocou no altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não permita, irmão, não permita que as coisas te tirem do foco. Porque aquilo que te tira do foco, te tira do altar. Aquilo que te tira do foco, te leva para mais longe da presença e da promessa de Deus. Se Davi perde o foco ali, com Eliabe, ele não vai à guerra. O que Davi faz? Isso aqui não vale a pena. Então, se não vale a pena, eu vou deixar falando sozinho. Não, isso aqui é de Deus, irmão. Tem gente e tem coisa que é melhor a gente deixar falando sozinho. Glória a Deus. Não gasta o teu latim com isso, não vale a pena. Não gasta a tua energia, não vale a pena. Só se desvia e fala, tá bom, esquiva. Ah, tá bom, vai. Não, você imagina se a gente vai perder tempo com tudo que falam da gente. Com tudo que falam, que pensam. Você sabia que tem gente, tem uns famosos aí, o Whindersson mesmo, um famoso, que quase entrou em depressão, porque ficava vendo os comentários dos outros contra ele. Ai, irmão, cheio de dinheiro na conta, eu vou ficar olhando comentário de gente que não tem o que fazer a meu respeito? Ô, irmão, eu vou para Fernão de Noronha. Em nome de Jesus, eu vou fazer. Não tem lógica. Até que ele despertou, e em nome de graças a Deus por isso. Então a gente tem que entender isso. Não vale a pena gastar a nossa energia com aquilo que não vai levar a gente para lugar nenhum. Se é para gastar energia, gaste com aquilo que te leve e que te dê resultado. É o que Davi vai dizer. Não, o inimigo aqui não é o Eliabe. Que a guerra não é essa. O inimigo aqui é um gigante, a guerra é aquela lá. Irmão, e Eliabe é um tipo... Eu não sou de pregar esse tipo de mensagem assim, os irmãos me conhecem, mas não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eliabe é um tipo de gente, que a verdade é essa, é um tipo de gente que recebe afronta 40 dias do inimigo, mas a ira se levanta contra o irmão. O inimigo mesmo se levanta e briga e fala, e com o inimigo ele não faz nada, mas com o irmão ele é valente. Glória a Deus. Com o irmão ele gosta de brigar, com o irmão ele gosta de falar, mas com o gigante, com quem é para brigar, ele abre não briga. Mas briga desnecessária, ele abre e gosta de arrumar. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Aí Eliabe gosta daquela briga desnecessária. Davi, eu não vou entrar em briga desnecessária. Eu não vou cair nessa. Eu vim aqui com uma promessa de Deus. E essa promessa só vai se cumprir quando eu não perder meu tempo com coisas desnecessárias. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí o que Davi faz? Se esquiva. Ele, não vou perder meu tempo. E ele vai embora. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem a promessa de Deus não precisa mostrar, brigar por território. Não precisa, irmão. Você lembra de Isaac? Isaac chega na terra, cava o poço aos filisteus. Deu água, é nosso. Ele é de vocês? Toma. Vai para o lado, cava outro. Os filisteus. Deu água de novo? Deu. Me dá. Toma. Não cavou? Cavou. Podia falar, não, eu cavei, eu desentulei, era do meu pai, eu cavei, desentulei, é meu. Ele não vai perder tempo, irmão, porque o segredo, ou a promessa, não está no poço. Glória a Deus. Quer ficar com o poço, fica, mas a promessa está comigo. Então, aonde eu chegar, abençoado eu serei. Então não preciso brigar por território, maior é aquele que chega comigo e me garante nessa guerra. E é isso que Davi entendeu. Ele fala, não, eu tenho uma promessa de Deus. Eu não estou aqui à toa. Não é coincidência
Não é coincidência Davi chegar naquele momento, naquele lugar, naquela hora, ouvir o gigante e Davi falar, não, isso aqui é Deus. Você consegue entender, irmão, que Davi consegue enxergar o cenário. Ele fala, esse cenário aqui é Deus montando para me dar vitória. Glória a Deus. Irmão, não é porque Deus vai dar vitória que o gigante já está caído, não. Deus vai dar vitória, mas o gigante está gritando lá, está de pé. Deus vai dar vitória, mas o gigante é forte, é poderoso, é bom demais. Só que Davi fala, não, esse cenário aqui foi Deus que criou. Porque Deus cria cenários. E se a gente estiver desligado, a gente acha que esse cenário é do acaso. Não, isso aqui aconteceu. Aconteceu nada, irmão. Tem coisa que Deus cria que a gente tem que ficar ligado e falar, não, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus querendo me honrar. Isso aqui é alguma coisa querendo acontecer. E Davi fala, não vou à guerra. Ele vai a Saul e eu terminei. Ele vai a Saul e fala assim, Saul, vou lutar. Saul olha para Davi, tenta colocar armadura nele, não cabe. Quando Davi vê que não cabe, Davi tira. E ele fala, não, isso aí não cabe em mim, porque é teu, não é meu, não vai caber, não dá. Ok. Aí, vai como? Vou com isso aqui. Uma funda e 5 pedras. Quando o gigante... Perdão, eu vou voltar antes. Quando Saul ouve que Davi vai à guerra, o que Saul fala para Davi no texto é, você não pode ir à guerra contra ele, porque ele é homem de guerra e você é moço. Esse homem de guerra e moço aqui, significa que ele tem experiência. Você não tem experiência nenhuma. É isso que Saul está falando. Porque Saul olha para Davi e Saul acha que currículo para Deus está na aparência. Aleluia, glória a Deus. Saul fala, não, olha para tua cara. O garoto, 17 anos, gigante grandão, a experiência dele é muito maior que a tua. Você não pode ir à guerra porque você não tem experiência. Davi vai contar a experiência que tem para Saul. E qual é a experiência? Eu sou pastor de ovelha. Sempre que eu estou lá no campo cuidando da ovelha de papai, vem um urso e um leão. Eu corro atrás do urso, corro atrás do leão, arranco a ovelha, mato o urso, mato o leão. Aí ele termina dizendo assim, ó, e assim será com esse filisteu. Glória a Deus. Davi, irmão, tem tanta certeza do Deus que honra ele lá em secreto, que ele fala, não, aqui em público Deus não vai me desamparar não, Deus vai me honrar também. Ele vai à guerra sabendo quem está com ele. Quando ele pisa na guerra, o gigante olha para ele e fala assim, vai. E o gigante aqui, teoricamente está certo. Quem é que vai para a guerra com pedra? Não vai. Espada contra pedra, você não vai, irmão. Eu estava vendo na hora do almoço hoje, a gente almoçando lá na casa do meu pai, que a gente fez um almoço, a família toda, e eu estava rolando um pouquinho não, tem aqui, pastor. Eu estava rolando um pouquinho no TikTok, eu vi uma briga no trânsito. Um cara na picape grandona fechou um outro carro menor. O da picape saiu com um facão. O do carro menor saiu com a arma. Assim, aí ele foi embora, irmão. Não vai, irmão. Vai pra uma guerra assim, não vai. É a mesma coisa Davi, o gigante olha para Davi e fala, não vai. O problema é que eles pensam que as armas de Davi são carnais, mas não são. Não são. Davi não está entrando numa guerra carnal. Ele sabe que aquilo ali é um cenário criado por Deus e é espiritual. Aí Davi fala, o problema é que você está na guerra com espada e com lança, com pau e pedra. Eu não vou a ti com pau e pedra. Eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Davi sabe que está ali acompanhado por alguém que é maior que ele. E esse alguém não conhece a palavra derrota. Glória a Deus. E aqui eu encerro, irmão. Aqui eu encerro. Davi sai de casa para buscar notícia. Para quê, irmão? Para quê? Buscar notícia. Ele sai de casa para buscar notícia. Qual é a notícia? Como estão os irmãos? Como está a guerra? O pai falou, vai saber como está a guerra. Então,
A notícia seria, se Davi fosse só buscar a notícia. Viu como é que é, voltou e falou, pai, tem um gigante lá, e essa é a notícia. Tá todo mundo com medo, e tá todo mundo medroso, covarde, ninguém luta. Essa seria a notícia, se ele não tivesse tomado nenhuma atitude. Mas você tem noção que quando Davi vence o gigante, ele vai ao gigante, taca a pedra, arranca a cabeça, tira a cabeça. Ali, quando ele levanta a cabeça, não é mais Davi buscando a notícia. Ali é Davi sendo a notícia. Glória a Deus. A partir daquele momento ali, todo mundo diz, esse garoto aí venceu o gigante. Então, Davi sai de casa para buscar a notícia, ele volta para casa sendo a notícia. Glória a Deus. É exatamente isso que eu quero liberar para a tua vida essa noite, irmão. Quando a gente aprender a enxergar os cenários que Deus coloca a gente, Deus fará da gente uma notícia de vitória para que seja testemunho do nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Fique em pé comigo, por favor. Glória a Deus.